Queridos, eu tenho meditado nas cartas de Paulo para os irmãos em seu tempo, a igreja primitiva. As cartas que ele escreveu são tão valiosas e tão importantes para a vida da igreja nos tempos de hoje. É impressionante como a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é viva. Na medida que nós vamos caminhando e vamos vivendo, a palavra de Deus vai nos transformando. E eu tenho aprendido muito com as cartas de Paulo à igreja. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Como eu me deparo com essa afirmação de Paulo em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, eu fico impactado. Como Paulo diz para os irmãos em Filipos: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A coisa mais importante que temos é viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. O nosso testemunho, como Paulo diz, quer eu ouça sobre vocês, quer eu vá vê-los, que eu saiba que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Fala de um amor fraternal, de uma unidade da fé, vivendo acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Quando eu vejo, estava lendo em 1 Tessalonicenses, eu vejo a oração de Paulo aqui no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, eu fico impactado com o que Paulo diz a esses irmãos. A partir do versículo 2 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala que os irmãos em Tessalônica, eles eram operosos, abnegados e firmes. Operosidade vem de uma prática da palavra, sabe? Eles receberam a palavra e essa prática gerava uma abnegação do amor. Um amor abnegado é um amor que abre mão para que o outro possa viver. E ainda fala da firmeza da vossa esperança. Eles estavam firmes na esperança, que era Jesus Cristo, a vida eterna com Ele. Paulo fala no versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo fala que eles receberam a palavra não apenas como palavras, mas em poder. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Então eles receberam esse poder do Espírito Santo. Receberam e tendo plena convicção das palavras que receberam. O versículo 6 diz o seguinte: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. E Paulo fala que se alegra, dá graças a Deus, porque os irmãos em Tessalônica, eles se tornaram imitadores deles e do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Que Paulo era o imitador de Jesus. E os irmãos em Tessalônica receberam a palavra e passaram a ser imitadores deles também, que imitaram Jesus. E apesar da perseguição, da tribulação, nós sabemos que Paulo esteve em Tessalônica logo após vir de Filipos, e ele sofreu muito em Filipos, foi perseguido em Filipos, ele e Silas, e depois ele sai de Filipos e vai para Tessalônica. E lá, durante 3 sábados, ele prega Jesus Cristo, ele fala dessa nova vida em Cristo Jesus. E alguns gregos piedosos e mulheres ali da cidade creram na palavra que Paulo estava pregando.
e eles são perseguidos, há muita tribulação, e depois eles enviam Paulo e Silas para a Bereia, mas eles se tornaram imitadores de Cristo. O versículo 7 diz que, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Olha só, queridos, eles imitam a Paulo, que era o imitador de Cristo, e agora eles se tornam o modelo. O modelo para eles foram Jesus, através da vida de Paulo e dos irmãos. E agora, quando eles recebem essa palavra, eles começam a imitar Paulo e se tornam um modelo. Agora eles são um modelo. Isso vai se replicando para todos os crentes da Macedônia. Porque o versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. O testemunho deles agora estava repercutindo não só na Macedônia, mas em toda a Acaia. Porque por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, ou seja, os macedônios, as pessoas daquela região, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. As próprias pessoas da região começaram a falar deles, do testemunho deles, como eles deixaram os ídolos e passaram a servir a Deus. Ao ponto de não ser mais necessário Paulo acrescentar mais nada, porque o testemunho dos Tessalonicenses era o suficiente para que o nome de Cristo fosse divulgado e propagado naquelas regiões. Que coisa maravilhosa, né? É o poder de Deus, através de uma vida que se compromete. Se compromete. E Paulo fica feliz porque ele fala ali no capítulo 2 que ele esteve no meio deles e que ele não ensinou segundo homens, mas segundo a vontade de Deus, que a palavra que eles levaram foi a palavra de Deus, não foi palavra de homem. E no versículo 10 do capítulo 2, Paulo diz, vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que de maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus. Aqui começa a falar de novo, vivei de modo digno do Evangelho que fosse chamado. Então, Paulo desafia o tempo todo a igreja a viver do modo digno de Deus, do modo digno do Evangelho. Eu me lembro da palavra aqui que o Daniel compartilhou essa semana sobre os talentos que nós temos que viver. Deus nos deu o talento mínimo, recebeu um talento, recebeu o dom de testemunhar, de viver de modo digno do Evangelho. Ainda que você não trabalhe de forma direta ou tempo exclusivo dedicado à vida da igreja, você vive testemunhando, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. Isso é importante demais e eu finalizo aqui no capítulo 4 dos Tessalonicenses, que diz, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo desafia os irmãos a progredirem, a viver do modo digno do Evangelho, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então Paulo desafia os irmãos a fazerem a vontade de Deus, que é a santificação dos irmãos, que eles deviam continuar progredindo cada vez mais. No versículo 9 ele diz, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia, porque eles tinham testemunho
que os irmãos em Tessalônica estavam praticando esse amor. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Mais uma vez, Paulo fala, tem que progredir, tem que avançar. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Mais uma vez, Paulo fala de se portar com dignidade para que nada venhais a precisar, meu. Queridos, aqui está falando que se nós amarmos uns aos outros, cuidando uns dos outros, progredindo na fé, na santificação da nossa vida, os irmãos cuidando uns dos outros, de nada a gente vai vir a precisar. E isso vai dar um testemunho para os de fora. Os de fora vão ver a vida da igreja e vão querer participar dessa vida. É disso que nós temos falado. Então, queridos, devemos viver de modo digno do Evangelho. Em Efésios capítulo 4, no versículo 1 em diante, Paulo diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que nós possamos manter essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Andemos de modo digno do Evangelho de Cristo, dando um testemunho com o talento que nos foi dado, a salvação, a vida nova, a nova criatura. Nós possamos ser testemunho para que os de fora vejam e desejem participar dessa vida nova, dessa grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.